Sejam bem-vindos a mais um Podqueries, um episódio aqui bem maneiro e bacana que vamos estar aqui apresentando um pouco sobre a área de Customer Analytics com a Isadora Xavier, que é especialista aí nessa área. E vou deixar um pouco para ela se apresentar. E aí, Isadora, conta pra gente um pouco sobre você. Gente, olá! Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? Eu amo o podcast de vocês, o Podqueries, assisto, tenho acompanhado bastante, tenho tido muito orgulho desse produto de dados e conteúdo que vocês têm compartilhado. É muito importante para a nossa comunidade ter essas oportunidades de estar em contato com as pessoas, não só pessoas que estão há muito tempo no mercado, mas também que estão começando. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Meu nome é Isadora, como o André falou. Eu sou analista de dados há um pouquinho mais de 2 anos e tenho focado os meus esforços nessa área de customer, pensando bastante ali na experiência do cliente, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, Isadora, para começar, o que é Customer Analytics? Massa! O Customer Analytics, ele tem nascido recentemente, né? Uma outra palavra que a gente dá para isso é User Analytics, é bem comum esses termos. E essa análise de cliente, digamos assim, tem surgido bastante dentro da área de Customer Success e Customer Experience. São muitas palavrinhas, né? No mundo da tecnologia, a gente acaba tendo muito contato com esses termos americanizados, né? Mas, em outras palavras, não é um setor assim tão novo. O que é novo, de fato, é o termo. Mas sempre existiu a área de atendimento, sempre existiram esses indicadores olhando para a experiência do cliente. Mas hoje, esse setor está mais concentrado para olhar de fato a experiência do cliente e ter iniciativas sobre isso. Então, o Customer Analytics, ele é um setor de análise de dados, com analistas de dados como todos nós, né, que nasce dentro dessa área de Customer Experience ou Customer Success, olhando diretamente para a experiência do cliente. Então, a gente respira o cliente, a gente senta na cadeira dele, né, como a gente fala, e busca soluções e dados que possam melhorar essa jornada cada vez mais. Hoje as empresas utilizam o Customer Analytics com algumas finalidades, e eu queria comentar aqui algumas delas para deixar mais claro assim, qual que é a finalidade dessa área. Um primeiro ponto, e que é bem legal que a gente utiliza, é a segmentação de clientes. O que seria essa segmentação? Seria identificar grupos de clientes, porque a gente sabe que dentro de uma empresa não vai existir só um tipo de cliente, um só perfil, mas vão existir vários perfis e para cada um nós temos uma atitude, nós temos uma meta e ações diferentes. É como se a gente tivesse vários filhos, né? E aí, vocês que têm filhos sabem bem como é. Se você tem mais de um, você olha e pensa assim, caramba, o mais novo é completamente diferente do mais velho. E assim é nas empresas. Então, a segmentação permite direcionar melhor as campanhas, permite melhorar as ações e também as análises. Uma análise muito famosa que a gente tem para segmentar o cliente é o RFM. E o RFM fala sobre a recência, sobre a frequência e o monetário de cada cliente. Isso é muito legal porque a gente vê vários tipos de cliente com base nesses hábitos, né, de consumo e consegue explorar o melhor dele ou então abordar ele de uma melhor forma, né? Exatamente. Uma prática bastante comum, né, que a gente vê no mercado, por exemplo, no mercado alimentício, é grupos de clientes com tipos de descontos específicos. Então, a gente vê algumas empresas, né, que fazem assim, Clube X, cliente Y, e aí começa a oferecer quantidade de descontos, e aí quanto mais você compra na empresa, mais você é beneficiado. Isso é bem legal, porque nós, como clientes, nós acabamos por se sentir mais privilegiado, algo do tipo, né? Mais favorecido por estar em um outro nível, vamos dizer assim, de cluster, né? Um perfil, um tipo de perfil diferente
E a gente se sente especial, né? Quem não gosta de receber, por exemplo, um desconto específico, ser lembrado de uma campanha específica, por mais que no fundo a gente sabe que a empresa, na verdade, está querendo vender. Sim. Pegando esse gancho, né, de segmentação de cliente, falando de clusters, lembrei aqui de um exemplo, tem as empresas aéreas, né? Tem vários tipos de planos, então você meio que já entra lá clusterizado, né? Vamos dizer assim. O cliente já vai entrar em um perfil, né? Então, se ele entrou naquele perfil, a empresa já vai entender mais ou menos como é que é o comportamento de acordo com os outros clientes dele, com esse cliente novo que está entrando naquele determinado perfil. Então, segmentação seria isso? Sim, e é muito legal, quanto mais a empresa está envolvida em um serviço que envolve a experiência, por exemplo, é um parque de diversão, é um local que você sabe que a experiência é a primeira venda, né, digamos assim, é um produto principal, mas isso é forte, né? Por exemplo, alguns parques que existem aí no mundo, nós temos, por exemplo, vantagens de não pegar fila, a vantagem de você ser bem atendido, ou se você é um famoso, você não precisa, às vezes, estar no meio das pessoas, mas você tem acessos privilegiados. E isso é uma boa segmentação de cliente, é pensar na necessidade de cada um. E o Customer Analytics, ele vem observar essa frequência, né, esse comportamento. Muito bom. E aí, falando de comportamento, né, também olhando para os dados, a gente consegue ter a própria previsão desse comportamento. A gente usa alguns modelos estatísticos, algoritmos, aprendizados de máquina, para possivelmente prever o comportamento desse cliente. Isso é muito legal na experiência do analista de dados, né, que é entender a probabilidade de compra, um possível cancelamento, que aí a gente vai falar do churn, né? E o valor, o tanto que aquele cliente pode permanecer ou a probabilidade que ele tem de sair ali daquela base de clientes. Isadora, apesar de você ter falado coisas, né, assuntos bem específicos e muito interessantes, tô adorando ouvir, né? Chega os olhinhos brilhando. Tá aprendendo muito. Assim, quem vai ao shopping ou vai a uma loja de multimarcas, enfim, quando sai da loja, por exemplo, tem ali um letreiro com 3 botões com 3 cores, para você colocar o geralzão, para você colocar ali uma informação geral sobre como foi a experiência naquele processo. Como analista, nós ficamos, às vezes, com o pé atrás em estereotipar aquela resposta, mas, ao mesmo tempo, todos os dados são importantes. Sim, eu preciso de algo, né? Isso. Para iniciar. Isso, a gente tem que checar ali, será que realmente aquilo corresponde à realidade? Por exemplo, em lojas que você chega e é muito bem tratado, você pode sair apertando ali o botão verde, que foi incrível a experiência, e nem sempre é uma loja mais barata, é uma loja que tem um valor agregado mais caro, né? Com um valor mais alto, diferente da média do mercado, mas que a experiência passa por cima do preço. Então, assim, cada setor vai trabalhar com a persona que ele quer, mas a realidade é que você também tem que ver a persona que você não pensou. Porque quando se fala em marca, a primeira coisa que a área do marketing, por exemplo, é vamos pensar na persona. Mas depois de um tempo ali vendendo, um tempo no mercado, pode ser que a resposta da clientela, do público-alvo, ele seja diferente um pouco do que você está esperando. E aí eu queria que você explanasse realmente a importância de que quem tem uma empresa pequena que está nos ouvindo, ou uma empresa grande, ou conhece alguém que está implementando agora um trabalho novo, que já pense nisso desde o início. Eu realmente tenho que pensar na empresa do meu gosto, ou eu tenho que pensar na empresa também sempre desde o início ali? O que é que o meu cliente está achando, para não ter que chegar em um nível em que eu perca o meu cliente? Inclusive, uma vez eu ouvi uma frase muito interessante nas redes sociais, que é muito melhor você gastar bens ali dentro da sua empresa, né? Custear para manter o cliente que tem, do que ficar tentando conseguir novos. Porque às vezes você tenta tanto ganhar clientes novos que você fica perdendo aqueles que você tem simplesmente por não saber por qual dor, por qual problema ele está passando. Porque ele compra, vai embora e aí a gente não sabe. É um meio termo, né? É um meio termo entre o que eu quero para minha empresa
e o que realmente está. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Qual é a sua percepção sobre a importância de aplicar o customer nas empresas? Isso é muito legal que a Ivana falou. Até uma vez eu vi uma pesquisa que é 7 vezes mais caro adquirir novos clientes do que manter, né, os que já estão dentro da base. E é muito interessante quando a gente tem uma estratégia que não só está olhando para a aquisição de novos clientes, não só como empresários, mas como analistas de dados, a gente precisa ter essa percepção também. Como que a estratégia, ela está abordando o começo ao fim, né, do processo. Isso é muito legal porque essa semana a gente estava analisando o churn, né, e dentro do churn, que é esse indicador de saúde da empresa, se está entrando a mesma quantidade que está saindo, ou se está saindo mais do que está entrando, a gente percebeu que, às vezes, a quantidade de estratégias comerciais para adquirir novos clientes, ela é muito maior do que a de reter. De entender como é o relacionamento, se aquele cliente que está lá há muito tempo, ele está vendo vantagem, da mesma forma como ele enxergou no começo. Se ele está ativo, né? Isso, se ele está comprando, se ele é um cliente que foi reativado, digamos assim, né? Porque não só o esforço para adquirir novos clientes é necessário, mas também um esforço para manter aquele relacionamento. Fazendo um paralelo, é como na amizade, né? A gente tem um amigo, aí naquele começo da amizade a gente fica todo empolgado. Ai, Ari, me conta sobre tua vida, me conta sobre o teu trabalho. E aí vai passando o tempo, a gente subentende que aquilo já está garantido. Que a nossa amizade ela já se estabeleceu, mas na verdade não. A amizade também precisa ser cativada e os clientes também. Então, é mais barato até cativar aqueles novos clientes, os clientes que já estão na base, do que adquirir novos clientes. Já conhece o serviço. Já tem uma experiência. Já teve a primeira experiência. E olhar para esses clientes, né, toda essa experiência, é muito importante porque o cliente vai falar sobre como está a empresa. Por mais que o empresário, às vezes ele está ali desde o começo, ele é o CEO, ele sabe como é a empresa de cabo a rabo, ele sabe como a empresa pensa, ele conhece a cultura. Mas se o cliente está apontando sobre uma falha ou sobre um processo que poderia ser melhorado, é uma oportunidade de conhecer mais a empresa, de autoconhecimento. E quanto mais a gente tem esse conhecimento sobre a empresa, sobre os processos... Você é mais sobre... assertivo, né? Exatamente. Sobre o que poderia melhorar, mais assertiva são as ações e, às vezes, até menos dinheiro é gasto no sentido de expansão. Porque, às vezes, o cliente está apontando, olha, você me oferece tal serviço... e eu sou seu cliente há muito tempo, mas e se você começasse a oferecer outro serviço, um serviço complementar àquele que oferece? E é interessante ver como essas grandes empresas, né, os grandes cases do mercado, têm feito isso perfeitamente. Que começa a oferecer um serviço, daqui a um tempo já tem outro serviço, já tem um serviço complementar. Porque foi indicação de um próprio cliente que já estava ativo. Exatamente. Então, o cliente ajuda muito nesse processo de expansão. E, às vezes, é legal ter esse brainstorm interno de como a gente poderia melhorar. Mas, às vezes, o cliente está falando e a gente não está percebendo. A gente não está captando esses dados, que é tão rico, né? Sim, e o Customer Analytics, ele não fica só ali entre comercial e marketing, vamos dizer assim, né? Isso pode abordar a empresa como um todo. A porque área de negócio inteira, isso, né? inteira, a empresa do início ao fim. Inclusive manter os funcionários. Com certeza. Porque dados também, né? Nós constantemente bombardeados de grandes profissionais que saem, porque depois que o proprietário da empresa vai saber o porquê que algo que poderia ter sido resolvido se houvesse a comunicação assertiva. E assim, é completamente nítido que as empresas que investem nesse tipo de setor, no caso, é uma empresa que tem constante crescimento, porque ela está tratando com o Ela já tem uma maturidade, né? Exatamente, ela está fazendo todo o processo de tratativa com o cliente. Então, essa empresa tem um potencial gigantesco de crescimento, diferente de outras que não fazem investimento nenhum nessa área. Só basta Exatamente. saber aplicar, né? Exatamente. Esse resultado que vai vir do Customer Analytics nas diversas áreas da empresa, As né? análises para cada perfil de cliente. Pronto, ou seja, se uma empresa... pode me corrigir se eu estiver errado, Isadora, especialista aqui sobre... Que é isso, eu tô Customer aqui Analytics. aprendendo bastante com vocês. Se uma empresa, uma loja, né? Eu tenho uma loja aqui, eu já conheço o perfil do meu cliente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja de sapato, calçados, e eu vi que o perfil do meu cliente é entrar, pegar um produto, ou seja, sei lá, uma bolsa ou um sapato, e ele vai embora, certo? Aí, no caso, o ticket médio dele lá é 1.
Ele vai lá falando em quantidade, né? Ele pega um item e sai, e isso se replica para todos os meus outros clientes. Então, a área de Customer Analytics, ela vai estar ali olhando, né, esse perfil do cliente, né? O que ele está, qual a representatividade desse cliente quando ele entra na nossa loja, né? E o que ele leva, enfim, ticket médio daquilo. Isso pode permear o seguinte... vamos supor que vamos olhar aqui para a parte de planejamento, de estoque, de compras. Se a minha área de compras realizar uma compra de bastantes unidades, sendo que o perfil do meu cliente é levar só um item, isso vai ficar dinheiro parado no meu estoque. Então, essa área de Customer Analytics eu vejo que não é somente olhando para comercial e olhando para marketing, né? Mas ela vai permear ali também no estoque, ela vai impactar no planejamento geral, né, de compras, de planejamento estratégico da empresa. Então, realmente, é saber aplicar, né, obter informações desse Customer Analytics e isso distribuir, de certa forma, para cada área. E isso está crescendo muito, né? E assim, também conscientizar as empresas para investir nessa área, né, que é o mais importante. Inclusive, nós temos visto com algumas empresas que a gente trabalha, né, nosso grupo, nós temos visto que, às vezes, conectar ali a um Analytics, para quem está em casa, né, quem está assistindo, existem plataformas gratuitas, possíveis de captar dados, e que a gente tem enxergado até as empresas no exterior, qual o caminho em que o cliente está seguindo na plataforma. Conversando com a Ari, nós temos também olhado bem sobre os mapas de calor. Porque, por exemplo, eu tenho ali a página do meu site. O cliente, quando ele vai montar com o designer, se ele não souber sobre a experiência e o caminho do cliente, ele, sem querer, vai fazer o quê? Eu acho que eu quero minha logo aqui, bota o meu produto aqui. É intuitivo, né? É intuitivo. E não com base na experiência dele. Exatamente. Então, mas se eu consigo passar para o meu cliente, se você coloca o seu produto nessa parte do site, porque eu estou provando através do mapa de calor, e que o clique, hoje existem plataformas que mostram a gravação e o clique, o caminho em que o mouse anda na tela. E grandes marcas, conhecidíssimas entre nós, pode entrar no site deles. Os produtos estão lá em cima, tem um canto específico, há uma redução da disponibilidade de produtos, porque há uma probabilidade de, quando tem muita disponibilidade de produtos, o cliente decide não levar nada. É igual, por exemplo, eu tenho uma mania de ficar 3 horas no streaming, vendo só os trailerzinhos e depois desisto e digo, sabe uma coisa? Vou dormir. Então já foi provado que quando eu ofereço muita coisa, o cliente diz, acho que eu não vou levar. E aí colocar ali separado, colocar afastado. Então, essas estratégias que a gente tem pensado para as empresas que a gente está trabalhando, Isadora, casa muito bem com essa tua temática. Isso é muito legal. Incrível. Isso é muito legal porque, às vezes, a gente pensa que o começo daquela jornada do cliente, por exemplo, ele entrar numa loja, ele vê os produtos, não vai impactar no indicador de satisfação, que é o NPS, né? O NPS, para quem nunca ouviu falar, ele é o Network Promoter Score. É o quanto que aquele cliente indicaria a empresa para outros clientes. Ai, que legal. E aí, às vezes a gente acha assim, não, mas é só um site, é só uma logo, só um produto. Mas se o cliente tem dificuldade de comprar na loja naquele momento, como é que ele vai indicar para outra pessoa? Então, aquilo influencia diretamente no NPS. E por mais que é o comecinho da experiência, impacta bastante. Porque é o orgânico. Não Exatamente. tem nada, né? Você pode ter muito dinheiro para investir em marketing, que é muito bom, venhamos e convenhamos, mas a indicação boca a boca, ela é muito relevante. A indicação, ela é como se fosse assim, olha, você validou aquela empresa, então você tá me indicando. É que nem exemplo de comida, né? Eu sou taurina, então assim, eu sou muito chata com comida. Aí quando eu pergunto pra amigos, você me indica esse local, esse sushi, pizza, que você às vezes você fica assim, não sei, será que é bom? Se a pessoa fala assim, olha, compra, já é uma validação. Eu já quero. Manda aí um contato, eu vou pedir agora. Porque é a validação. Então, o network, isso de você indicar a empresa, fala muito sobre se ela tá indo no caminho certo.
Muito legal. A gente tem tentado aplicar isso, tem sido incrível. E no dia a dia, conversando com diferentes áreas, nós tivemos aqui professores de diversas áreas, já gravamos outros episódios com pessoas, nós vamos ter diferentes áreas ao longo do tempo, justamente porque, não só porque a gente quer passar para quem está ouvindo, mas porque também a gente quer aprender, Sim. entendeu? Ouvir a dor de um cliente e ver como foi resolvido, não é só satisfatório, mas é impactante, porque a gente consegue ver que mudou a estratégia, mudou a vida daquele ambiente e das pessoas. Porque a gente tem tratado muito aqui, trabalhado ali, teclado, né, na mesma tecla de que a análise, ela é muito relevante em várias áreas, né? Saúde, agronomia, na agricultura, né? E o Brasil é um país que tem, inclusive, um nicho de agricultura muito, muito grande, né? Eu sei que não tem muito a ver, mas... Tem tudo a ver. Não, eu digo assim, com a questão da experiência do cliente, né? A gente tá falando de experiência, eu tô lembrando aqui de várias áreas que é análise de dados. Isso é muito interessante também, porque o analista de dados que está trabalhando dentro dessa área de customer, ele pode trabalhar em qualquer área. Isso é muito legal. De você, às vezes, você está num setor de saúde, aí você olha para o cliente, aí você está agora num setor de finanças. Aí você aprende mais e olha também para a experiência do cliente. Às vezes seu cliente é interno também, né? E muitas pessoas acham que a minha empresa é pequena. Um grande amigo meu, ele tem uma empresa de marketing e nós estávamos trocando figurinhas ali, né? Sobre empresas e metodologias ágeis, várias coisas. Aí ele disse assim, eu não sei se nesse caso esse cliente usaria essa função. Então, eu acho que os testes e da aplicabilidade podem gerar resultados incríveis. Sim, você fazer pesquisas, né, dentro... É pensar assim, você tem ali uma oportunidade para coletar dados muito ricos. Então, fazer pesquisas faz parte dessa rotina, entrevistas individuais, né, pensar aqueles clientes que são fora da curva, digamos assim. Então, quando a gente desenha uma jornada de cliente com base na persona, né, o que seria a persona? Seria a pessoa ideal. Então, se eu tenho um produto que ele precisa ser entregue e tem um prazo para ser entregue, a jornada ideal do cliente é dentro de tantos dias, né? Sim. E aí, se aquele cliente foi muito anterior a esse prazo ou muito posterior, a gente vê que ele é o que a gente fala de outlier, né? Dentro da análise de dados. Então, ele fugiu da curva. Ele tá fora dessa curva, né? E aí, entender por que esse cliente tá fora da curva. Então, dentro de casa, a gente tem muita oportunidade para explorar essas possibilidades. Isadora, para quem não sabe, nós já estudamos juntas. E eu queria que você explicasse, que eu fiquei um pouco curiosa em relação a como foi, né, que você entrou. A Ari, eu sei que já me contou bastante sobre a jornada dela. E eu gosto muito de saber sobre a jornada das pessoas. A gente sempre conversa. E aí eu queria saber, assim, conta pra gente um pouco sobre os teus estudos ainda, porque nós analistas com a tecnologia é informação contínua, bastante. Até para atualizar as plataformas. Mas me conte sobre você, como foi que você chegou nessa área específica? Show. Eu meio que fui criada dentro da área de customer, né? Eu comecei na área de marketing, eu fiz uma progressão de carreira. E é legal, eu sempre falo assim, é uma progressão de carreira e não uma... qual que é a outra palavra que o pessoal fala? Migração? Migração, mas tem... É como se fosse assim uma transformação, né? Eu gosto de usar essa palavra progressão, porque a gente sempre carrega a nossa jornada, a nossa bagagem anterior à nossa profissão atual. E eu comecei na área do marketing. Eu trabalhei durante 6 anos na área do marketing. E durante a pandemia me veio um questionamento se eu não deveria estar trabalhando diretamente com dados e tecnologia, porque todos esses indicadores, NPS, C7, tudo isso eu já via dentro do marketing, então foi uma progressão meio que natural. Mas como a jornada do analista ela nunca é linear, eu passei por várias áreas. Então eu comecei ali dentro da tecnologia estudando desenvolvimento, front, back-end, mas nada disso... eu não me identifiquei com a parte de desenvolver.
Apesar que nós, como analistas de dados, a gente lida com código, por exemplo, na parte de Python, SQL. SQL, R, mas eu não me identifiquei com a parte do desenvolvimento no sentido de back-end, front-end e a área de dados. Criar uma aplicação, por exemplo. Isso, software, etc. E a área de dados foi a que mais se encaixou na minha jornada. E então eu comecei a pensar, tá, como analista de dados eu tenho muitas possibilidades. Mas o que mais me encantou foi essa possibilidade de olhar diretamente para o cliente, porque a gente vê um impacto direto na vida dele. Né? E nós, como consumidores, nós vemos isso também. Às vezes, como as empresas se reposicionam e isso impacta na nossa jornada, a gente se sente melhor atendido, a gente se sente melhor comprando, uma experiência bem melhor. E como analista de dados voltado para customer, eu sentia isso, assim, essa satisfação de lidar com o cliente diretamente, de ver o resultado da minha análise sendo aplicado na experiência dele. Isadora, deixa eu te perguntar uma coisa. Teve algum perfil que foi mais complicado de se trabalhar? Teve que demorar mais tipos de análise? Como é que é? Como que funciona a análise para cada perfil? Isso é muito legal porque, às vezes, a gente tem algumas dificuldades como analista de dados, né? E eu acho que isso todo mundo passa. A principal dificuldade é a disponibilidade dos dados. Então, a gente... Seria um tema para um episódio bem longo. Mas, como todos, né, acredito que a disponibilidade dos dados, muitas vezes, nos limita. E hoje a gente trabalha com a LGPD, né, que é uma lei muito forte, que a gente tem que ter muitas ações para, às vezes, ter dados encriptografados, dados que não estão tão acessíveis. E isso tem, às vezes, pode ser um fator de limitação. Mas o principal ponto que a gente pode ter como uma luz é trabalhar com o que temos. Os dados que nós temos já são ricos bastante e podem nos dar boas análises para poder ajudar a experiência do cliente, né? Às vezes eu penso assim, você é um empresário. E às vezes o empresário, ele quer coisas muito assim grandes, sabe? Aquela visão de empresário, de eu vou conquistar o mundo, eu vou atender Não, uma vez eu tive um cliente, foi muito interessante, que ela tava num mercado que poderia atender diversos tipos de clientes. E aí eu cheguei pra ela e perguntei assim, qual é o tipo de cliente que você quer atender? Qual é o tipo de cliente você quer alcançar? Aí ela olhou pra mim e falou assim, todos. Você que lute. Exatamente. E é errada bem que ela não está, né? Exatamente, ela não tá errada, mas... ferramentas. Tem que ter estratégia específica para cada tipo de cliente. Verdade. Não dá pra mesma estratégia atingir a todos, né? Sim. Mas se você tem consciência que os dados internos que você já tem são suficientes para desenvolver estratégias, nem que sejam estratégias de base, né, de início, isso já é muito bacana. De não precisar descobrir a roda, de pegar dados no mundo afora. Porque o analista sempre quer mais dados. Sempre. Sempre. E quando a cliente, né, que ela mencionou que falou que queria todos, né, todos os clientes, lógico, existe um início... Quem não quer, né? Existe um início para isso, né? Então, como iniciar em uma empresa... já que ela quer todos, mas a gente precisa, né, como implementar, né? Ter esse estudo, né, e por onde começar. Inicialmente, uma boa estratégia começa com um bom objetivo. Então, você ter clareza de onde você quer chegar, por mais que aquele ponto ainda não é o sonho, né? Ainda não é o ponto que a empresa realmente almeja. Mas você ter um objetivo inicial vai ajudar muito. O meu objetivo é crescer a quantidade de clientes, crescer a base de clientes. Ok, vamos trabalhar com isso. E aí, com base que a gente vai acompanhando esse objetivo, vão sendo criados os indicadores. Hoje, a gente fala que existem 5 principais análises de início, né? E aí, essas análises não são fixas, pode ser que tenha uma empresa que essa análise não vai fazer tanto sentido, mas nós temos 5 análises iniciais que vão ajudar a empresa a implementar o Customer Analytics dentro da sua rotina. O primeiro é o indicador que a gente já conversou, né, sobre o NPS, porque o NPS, ele fala muito sobre o nível de qualidade da empresa, se ela realmente é uma empresa que pode expandir.
É um indicador que nós podemos aplicar tanto no final de uma experiência, de uma venda, por exemplo. O exemplo que a Ivana falou, né? Eu fiz uma compra, eu fui no shopping, numa loja de roupas, e a cliente, a vendedora, fez a pesquisa. O quanto que você indicaria a nossa empresa para outro cliente? E aí ele vai de 1 a 10, então a gente consegue ver se a empresa está ali dentro de uma área verde, digamos assim, entre 8, 9 e 10. Ou se ela está numa área intermediária, ou numa área vermelha, digamos assim. Existe o C7, que aí agora nós falamos sobre um Customer Satisfaction, que fala muito sobre o atendimento. Então, o atendimento é o contato humano que a empresa tem com o cliente. Então, se não for um atendimento de qualidade, como é que o cliente vai ter vontade de ter um relacionamento maior, né? Então, o C7 fala muito sobre essa satisfação do atendimento, sobre esse contato. Nós temos um outro indicador que a gente também já conversou hoje aqui, que é o churn. É um indicador um pouco desafiador, porque envolve alguns numerozinhos, que é entender quanto que o cliente está desativando da base, né? Quando ele parou de comprar, cancelando. No campo de assinatura, é um indicador até fácil da gente calcular, porque quando você cancela a assinatura de um streaming, por exemplo, ali ele cancelou. Mas se, por exemplo, você tem uma empresa como uma loja de roupas ou um supermercado... Como identificar que ele parou de comprar, Exatamente. Né? Ou se faz parte da experiência dele. Porque, às vezes, nós podemos ter um cliente... Por exemplo, uma pessoa que faz compras para casa e ela compra uma vez por mês, ou ela compra uma vez por semana. Né? Não sei como é para vocês, mas eu, por exemplo, prefiro comprar semanalmente para não ter problema de validade. Mas tem clientes que preferem, não, eu prefiro comprar as minhas compras uma vez por mês e no outro mês seguinte é que eu vou fazer as compras do próximo mês. Como identificar essa frequência, né? Então, vai muito dessa inteligência de entender os tipos de cliente. E aí, o churn, então, vai analisar esses clientes que estão cancelando e esses clientes que estão entrando, os novos clientes, os que são constantes. Um outro indicador também, o terceiro, né? Aliás, o quarto, é o LTV, que é o Lifetime Value. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele vai falar sobre toda a vida do cliente, o quanto que aquele cliente investiu durante toda a vida dele, e isso fala o quanto que os clientes estão permanecendo. Naquela questão de quanto mais ele permanece, mais ele vai contribuir para o crescimento da empresa, não só aqueles que estão entrando. E dentro dessa história dele, né, vamos dizer assim, desse tempo de vida dele na empresa, ele pode realizar um upgrade, né, um downgrade, enfim. Explica pra gente o que são esses terminhos aí pra galera de casa. Me veio muito assim a questão da recorrência, né? O upgrade é quando o cliente, né, ele tá em um patamar ali no nível 1, vamos dizer assim, e ele vai para um nível 2, né, um plano 2. Que vai gerar mais benefícios para eles e ele tem condição para aquilo. Adquire, então, né, novos produtos. Então ele acaba saindo de um patamar, indo para outro melhor e gerando assim também uma experiência melhor para ele, né? Porque ele vai se enquadrar em um perfil melhor, que no caso nas condições em que ele vive. E para a empresa também isso vai ser bom, porque ele vai estar, como posso dizer, ele vai estar contribuindo, né, valor monetário de certa forma maior do que antes, né? Até o próprio termo que você já falou como ticket médio, né? Isso. E o downgrade é o contrário, né? Muitas das vezes eu acredito que o downgrade ele é realizado para você não perder, ele não acontecer um churn completo, né? Cara, vou sair da sua empresa, vou dizer assim, tirar o meu dinheiro de lá, porque enfim, não tô querendo mais e tal. E você vai lá por trás e você tá muito tempo aqui com a gente, né, e tudo mais. Então, você não precisa sair. Você consegue esse outro plano aqui mais barato. Então, a gente vê muito operadora, né, de retenção, né, aí, tentando reter. Essa parte de retenção, mais para essa parte também. Então, o downgrade e o upgrade, acredito que seja isso. A mesma coisa o downsell e o upsell. Legal. E aí um quinto indicador, né, seria como se fosse uma taxa de esforço, porque a gente sabe que pode existir algum problema, né, dentro da empresa. E aí esse é um setor que é bem antigo, né, o setor de ouvidoria. E aí todos esses problemas que que fazem parte da jornada do cliente, às vezes, pode ser, então, um impasse, pode ser um ponto para que ele desista, né?
que ele saia, que ele cancele. Então, a gente vê também um indicador muito forte que é a taxa de esforço de resolução de problema, para entender se o nosso time interno ele está preparado para resolver o problema do cliente e se ele consegue resolver em tempo hábil para reter. Ele Isso fala muito sobre a retenção. Importante, né? Porque realmente o cliente, você não resolveu o problema do cliente, ele vai embora, cara. Ele Gente, não vai problemas vão acontecer. Faz parte os problemas. o importante é saber resolvê-los, né? O que é mais importante não é como a gente descobre o problema, mas como a gente sai dele, né? O quão mais rápido a gente conseguiu resolver esse problema. Isso, e na nossa sai vida, feliz, vamos dizer assim. Exatamente. E na nossa vida como analista de dados é muito parecido, né? Nós vamos encontrar problemas. É o que eu sempre falo. O pré-requisito para você ser um bom analista de dados é você gostar de problemas. O resto você vai adquirir no caminho. Ali, né? Eu nem gosto muito de problemas, sabe? Mas eu gosto de resolver. Sim. É muito bom resolver problema e, né, tirar aquele fardo. E você saber que você é um analista e que vai proporcionar uma resolução para uma empresa é muito relevante. Eu achei muito interessante a nossa conversa, porque ela trabalhou desde como uma pessoa pode estudar para se tornar um especialista em customer, mas também nós trabalhamos bem aqui como uma empresa pode implementar para que ela possa alcançar melhores resultados. Foi incrível, Isadora. Muito, muito obrigada. Obrigada. Antes de terminar, se vocês quiserem perguntar mais algo. Para quem gosta, né? Para quem se identifica e para quem já é do negócio, né? O pessoal que é de back-office, ali o pessoal que fica em retenção, né? Muitas vezes no call center, ele tá tratando com o cliente, atendimento ao cliente em si, né? Porque muitas das vezes nas empresas não tem essa terminologia de Customer Success, Customer Analytics e, no caso, ele já está inserido dentro do negócio. Então, ele é bem favorável a seguir essa área analítica, Total. né? Sair daquele operacional e ele começar a obter insights para poder gerar, mudar, né? Algo, tipo, ele não vai ficar só ali naquele tipo de ligação, ele vai começar a perceber que a gente não está conseguindo reter esse cliente por conta disso. Chegue no seu superior, converse com ele sobre a sua percepção, né? Então você tem uma grande probabilidade de se tornar um customer analytics. Inclusive, não foi combinado, tá? Mas eu comecei assim. Pronto. Exatamente. Quando eu pensei... Não ia dar certo, não, se tivesse combinado, não teria dado certo. Porque quando eu pensei assim, cara, eu quero trabalhar com dados. E eu quero trabalhar olhando para a experiência do cliente. Só que se eu não tô em contato com o cliente, entendendo a experiência dele, como é que eu vou entender como é que funciona o processo? Então, eu passei 3 meses antes de ir para essa área oficialmente, né? Eu passei 3 meses atendendo. E foi muito legal, assim, essa experiência de ver a ponta do iceberg. A prática, né? A prática. E eu indico bastante, assim, se você quer entrar nessa área. A indicação. Total. Se você quer entrar nessa área, pelo menos ter esse tipo de experiência, porque... É difícil, e é difícil os dois pontos. Tanto o analista que está ali em contato, o analista de relacionamento, ou a pessoa que está trabalhando no Customer Success, ou no atendimento, independente do nome que tem a empresa, né? O nome do setor. É difícil ela desenvolver também uma visão analítica, porque está muito no operacional. E entender o que essa tag que eu estou colocando nesse atendimento, nessa conversa com o cliente, pode impactar lá na tomada de decisão do setor. Sim. Então, é uma visão analítica a ser desenvolvida e a pessoa que está do outro lado, analisando, também pensar nesse outro lado, né, no atendimento. Do tipo, eu estou desenvolvendo aqui uma estratégia para melhorar o TMA, que é o tempo médio de atendimento. Mas como é que é a experiência do atendente? Será que ele consegue atender 5 pessoas ao mesmo tempo e diminuir ao mesmo tempo esse tempo médio de atendimento? Será que ele resolve em 5 minutos o problema do cliente? Exatamente. Está colocando o real problema no banco de dados? Exatamente. Será que é um problema da empresa a nível de logística, de supply, a nível de fornecedores? Ou será que é um problema que o cliente, sei lá, ele não consegue atualizar o site porque ele tem problema de... Como é? Cache? É cachê que vocês falam? Eu nunca sei falar, gente, se é cache ou cachê. Mas, enfim, então é entender... como que aquele atendimento pode impactar, né, no cenário da empresa, ou seja, desenvolver a visão analítica se você já está nesse local de atendimento e como analista, entender também da experiência do atendimento. Pessoal, Isadora,
Foi muito bom essa incrível. conversa, Prazer foi foi meu. incrível. Então Oh. sintam-se inspirados aí, comecem, né, analisando, pesquisem sobre o que foi falado aqui. Agradeço a todos os participantes, né, e a todos vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando. E muito obrigado. André, só um minuto. Queria pedir também para vocês que estão gostando do nosso conteúdo. A Isadora, eu já vi que tinha assistido, já tinha mandado um print pra gente. Total, gente. Várias nossos pessoas todos. têm comentado nos directs, né, das nossas redes sociais. Mas como nós estamos ali tentando levar os dados para as pessoas que querem aprender e para as empresas que querem implementar, curte a nossa rede social. Vai lá no nosso... Se inscreve no YouTube. Se inscreve. Spotify. Nós estamos no Spotify também. Isso é legal porque você pode ouvir dentro do carro. LinkedIn, Né? Instagram, Gente, usar gente. o tempo ali do trânsito, Todas hein? as redes. Então eu peço que você curta lá, que aí vai já mudar o nosso algoritmo e levar para o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam se beneficiar com o mundo grande dos dados. que elas sejam transformadas com essa cultura. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, E até a gente. próxima. Até a próxima.